A gente vai falar aí sobre a utilização do Serverless Framework com Azure Functions. A gente vai criar um endpoint para testar aqui e mostrar para vocês, mostrar o passo a passo também. Antes de se apresentar aqui, quero explicar a motivação que a gente escolheu esse tema. A gente cria aplicações, né, lá na SideLab, e a gente começou utilizando o Serverless Framework com serviços da Azure e a gente teve dificuldade principalmente em encontrar conteúdo aí na comunidade. A gente resolveu trazer esse tema aqui para mostrar aí passo a passo como que a gente sobe lá um Hello World de Azure Function utilizando aí o Serverless Framework. Bom, vamos nos apresentar aqui. Primeiramente eu, já estou falando. Sou Felipe Borges, estou há 2 anos na área de desenvolvimento. Já trabalhei tanto na parte mobile, web e também na parte back-end, um pouco de DevOps também. Até recentemente quebrei galho aí de engenheiro de dados, mas agora atuo, né, como desenvolvedor full stack aqui na SideLab. Pode se apresentar aí, William. Meu nome é William, estou há 7 anos na área de desenvolvimento. Comecei lá atrás como desenvolvedor mobile, Android e iOS nativo. Depois naveguei um pouquinho para a parte de desenvolvimento web, trabalhando com AngularJS. Depois fui para back-end. Depois passei um pouquinho para a área de arquitetura. Depois fui um pouco mais voltado para a área de liderança, como tech lead, e atualmente sou head de desenvolvimento na DataSide SideLab. Manda ver, mano. Boa, mano. Bom, galera, antes queria dar um overview para vocês sobre arquitetura serverless. E sempre que eu estou estudando ou ensinando alguma coisa, eu sempre tento pegar um pouco da história para entender como que a gente chegou ali, entender quais as dores que aquela tecnologia resolve. E aí, no caso aqui, né, é, uma história aqui, uma breve história de onde que as aplicações são executadas. Então, antes dos anos 2000, até início dos anos 2000, tinha muito essa questão dos servidores físicos, né? Em que as companhias ela comprava ali os servidores, que nada mais são do que computadores, né? E colocava as aplicações para rodar em cima disso. Só que aí tinha todo, né, o BO ali de ter que fazer o gerenciamento de hardware e de software dessas máquinas. E aí, de maneira a resolver um pouco desse problema, a partir dos anos 2000, mais preciso ali 2006, começaram a surgir as máquinas virtuais, em que você contratava um provedor que vai ter essas máquinas físicas para você e ele te empresta uma máquina virtual para você colocar sua aplicação para rodar ali. E aí, hoje, a gente já tem serviços que a gente contrata na nuvem, que ele faz todo esse gerenciamento para a gente e a gente precisa se preocupar mais com a parte do código em si. Aí aqui nas imagens, né, um pouco mais detalhado, antes dos anos 2000 a gente tinha os data centers, que nada mais é um lugar onde fica vários PCs lá alocado. Aí, a partir de 2006, começa a parte de infraestrutura como serviço, que é o quê? O serviço de você contratar uma empresa que vai ter o data center dela para você poder utilizar as VMs. Aí vem plataforma como serviço, que ela já tem já algumas abstrações e já faz gerenciamento de algumas coisas para você. Né? Vem a fase dos containers aí com o Docker a partir de 2013, até a gente chegar na arquitetura serverless hoje, que tem tudo isso por baixo dos panos, né? Isso aqui não deixa de existir. Mas o cloud provider ali, ele vai fazer gerenciamento para você de tudo isso aqui, e aí você consegue focar mais na parte do código. E aí, falando um pouco mais da aplicação em si, né? Anteriormente a gente tinha muito foco em aplicações monolíticas, onde a gente tinha a mesma aplicação, todas as entidades da aplicação rodando no mesmo lugar, e aí você começa a ter essa divisão para microserviços, e hoje a gente chega, né, no que a gente fala dos nanoserviços, né, que seriam as funções aqui, que cada pedacinho dessa função aqui, ela executa uma ação específica de maneira isolada. Fazendo uma analogia aqui para entender. Pensa um e-commerce. Um e-commerce, você precisa criar o seu usuário, atualizar seu usuário, criar um pedido, atualizar o status do pedido, lançar nota fiscal, tudo isso. No monolito, seria tudo no mesmo lugar, né? A partir do surgimento dos microserviços, a gente já começa a dividir. Por exemplo, a gente tem um microserviço específico para o usuário. Então, você vai criar um usuário, atualizar o endereço do usuário, tudo nesse microserviço. Aí você tem um microserviço para pedido, mesma coisa. Um microserviço para nota fiscal, mesma coisa. E aí, o que isso facilita, né? Pensa, caiu um microserviço, né? Se caiu um microserviço de usuário, os que já estão criados vai conseguir criar pedido, né? Vai poder acontecer emissão da nota fiscal. Então, uma coisa não impede a outra. Agora, se for um monolito, cair, já era. Seu e-commerce está sem funcionar. E agora, nas funções, fica mais específico ainda a cada ação. Então,
seria uma função específica para criar usuário, por exemplo, outra específica para criar um pedido, outro específico para atualizar o pedido, fica ainda mais isolado. E aí, explicando aqui como que funciona, né, essa arquitetura serverless debaixo dos panos. No final das contas, é um data center que existe, né, e quem sustenta isso é o provedor que você está contratando. E aí você tem a camada de virtualização ali, né, onde você tem os servidores em si. Aí uma camada um pouco mais acima, você vai ter os containers e as máquinas virtuais que vão ficar rodando, tudo gerenciado também pelo mesmo provedor. Você vai ter as instâncias em cima, onde vai ter, né, os pedacinhos de código rodando, também tudo gerenciado. E vai subindo, né, até chegar na parte da aplicação rodando em si, e que é onde roda ali a nossa aplicação. Vantagens e desvantagens, se for pensar aqui, né? A primeira e mais óbvia é que a gente não precisa preocupar com essa parte de infraestrutura, de gerenciamento de data center e tudo mais, configuração do sistema operacional, a gente foca só no código em si. A questão da elasticidade também. Então, se você for pensar, se eu tivesse um servidor físico ali para gerenciar, vem uma Black Friday da vida, e eu preciso vai ter muito acesso na minha aplicação. Aquele meu servidor não vai aguentar. É muito complicado eu aumentar a potência dele. Pô, vou comprar mais memória, vou comprar um outro processador, talvez ter que comprar outro servidor. Aí, beleza, passa Black Friday, você fica com um PC parrudo lá, consumo de energia absurdo, e ele fica sem utilizar, né, boa parte da potência dele. Então, quando você tem um ambiente serverless, a nuvem ela já provê para você, tanto provê mais containers, mais VMs, né, para você, quando você tiver uma demanda muito alta, e também desligar isso quando não estiver utilizando. E nesse caso, você paga conforme você usa. Quanto mais acesso sua aplicação tiver, você vai pagar por aquele acesso. E aí, conforme ela for tendo menos acesso, vai estar tudo desligado, e aí você acaba não pagando por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, né, uma das desvantagens aqui é que isso pode se tornar caro com o passar do tempo. Porque, como você paga para que seja tudo gerenciado, se você tiver muito acesso e for aumentando muito esse acesso, isso vai se tornar caro, né, quando comparado a outras maneiras da gente colocar nossa aplicação para rodar. Tem a questão também do cold start. O que seria esse cold start? Como a gente tem algumas coisas rodando lá com a nossa aplicação, se eu precisar colocar mais coisa para rodar, ela está desligada, para eu ligar ela, vai um tempinho. Então, isso se chama cold start. Você vai fazer uma requisição, ela pensa, vou clicar para logar na minha conta. Demora 15, 20 segundos, fica ruim. Então, esse é um ponto negativo também. Tem como contornar, obviamente, mas também você acaba pagando por isso. E tem a questão da configuração limitada, que se é tudo gerenciado pela nuvem, você quiser configurar alguma coisa no detalhe, você já não consegue. Pausa para dar uma respirada, que eu vou falando rápido, fica até sem ar. Beleza, agora mais especificamente do Serverless Framework, né, que é a ferramenta que ajuda a gente nesse cenário da arquitetura serverless que eu acabei de explicar, e é o que a gente vai mostrar aí, o passo a passo, né, na palestra de hoje. Mesma coisa, né, explicando um pouco da história dele aí. Ele foi lançado em 2015, ele tinha esse nome aqui de JAWS inicialmente, e ele buscava facilitar para a gente aí o processo da gente subir a nossa aplicação nesses ambientes serverless da vida aí que eu acabei de explicar. Aí a versão veio um ano depois, 2016, e aí já veio com o nome Serverless Framework. Atualmente a gente está na versão 3.16. A companhia por trás é a Serverless Inc., né? Ela foi fundada lá em 2015 pelo Austin Collins. Quando ela foi criada, inicialmente era só o Serverless Framework, mas hoje eles já têm outros produtos aí, todo nesse ambiente aí. Entre esses produtos, a gente tem o Framework, que é o que a gente vai falar hoje. Tem a Cloud também, que é parecida aí com a Azure. Tem alguns serviços lá que eles fornecem. E o console, que é a parte de monitoramento, também gerenciamento de contas de provedor, mais de uma conta do mesmo provedor. Aí, beleza. Como que ele funciona? Como eu já disse, ele serve para ajudar a gente a subir o nosso código, a nossa aplicação para esses ambientes. E aí, o que ele facilita? A partir de uma configuração que a gente faz no arquivo serverless YAML, a gente executa um comando e ele já faz o processo todo para a gente, já coloca o nosso código lá, rodando, e facilita bastante. Ele tem suporte aqui para os principais cloud providers que a gente tem no mercado. Ele é escrito em Node.js, né? Isso é bom porque
Cara, JavaScript hoje, com certeza, é a linguagem mais usada, que a galera vem mais aprendendo, e facilita a gente conseguir contribuir para o projeto, porque o Serverless Framework é open source. Né? A Serverless Inc. ela tem esses outros produtos lá, o Cloud e o Console, para ter uma lucratividade em cima, mas o Serverless Framework ele é open source. E aí, só falando aqui duas entidades que a gente vai ver no Serverless Framework, que são as funções e os eventos. A função foi o que eu mostrei lá nos primeiros slides, que é uma ação específica que a gente vai executar, né? Que no caso, criar um usuário, enviar um e-mail, alterar o status de um pedido, e o evento é o que dispara aquela ação. Pode ser uma requisição HTTP, quando você acessa um site, por exemplo, você está fazendo uma requisição HTTP, pode ser um agendamento, a cada 10 dias, a cada 10 minutos, você configura isso, vai executar aquela função, ou então uma nova mensagem, perdão, uma nova mensagem em um sistema de mensageria ou fila. Para quem estava assistindo a palestra anterior, acho que era Henrique, o nome do rapaz, ele estava falando sobre o RabbitMQ. Quando chega a mensagem lá no RabbitMQ, a gente consegue puxar essa mensagem, né? No caso, a Azure tem o Service Bus, que faz a mesma função. A gente fala muito também do Kafka. Na Azure a gente tem o Event Hubs, que é o sistema de Kafka gerenciado da Azure. Enfim, a gente consegue ativar uma função com o sistema de mensageria também. Quer iniciar aí, William? Agora o William vai seguir em diante aí. Falar um pouquinho da parte de plugins. Como ele é open source, né? O Serverless Framework ele é open source. A comunidade vem criando aí, ao longo do tempo alguns plugins para nos auxiliar e facilitar o nosso trabalho com o Serverless Framework. A gente está dando um exemplo de 3 aqui, o offline, onde eu consigo rodar o serviço numa máquina local, então praticamente eu faço o quê? É como se eu estivesse rodando a Azure Function direto na minha máquina. Tem o Serverless Webpack, né, que é para dar maior velocidade para buildar a aplicação em Node.js, por exemplo, e também para que o empacotamento ele seja feito de uma forma individualizada. Então, isso faz com que os meus pacotes que são buildados são menores e, por exemplo, o Cold Start, né, que é um dos pontos que o Felipe colocou, ele tende a ser um pouco menor, né? Quanto maior for o meu pacote de código, maior é o meu Cold Start, por exemplo. Então, vamos dizer que se um pacote grande, o Cold Start demora 10 segundos, um pacote menorzinho, que com o Webpack ficaria em kbytes, por exemplo, ele pode durar em torno de 6, 7 segundos. Então, a gente já tem uma quebra aí de um ganho de tempo, né? Vamos dizer, desse Cold Start. Tem o Serverless Express, por exemplo, também, que possibilita a utilização do Web Framework Express, acho que é bastante conhecido aí pela comunidade. Pode passar, mano, por favor. Como que o Serverless Framework trabalha com os serviços da Azure, né? Então, o Serverless Framework, ele provisiona o serviço que é um Function App, lá na Azure, e a gente utiliza o serverless.yaml. O serverless pode ser alterado esse nome, né, mas a gente usa um arquivo .yaml para definir um serviço. As functions e os events que o Felipe comentou há pouco, elas são provisionadas na Azure como Azure Functions e Triggers, respectivamente. E dentro do YAML, a gente pode definir e configurar cada uma dessas funções, e aí ela pode ter um ou mais eventos, né, cada uma dessas funções. Pode passar, por favor. Dando mais detalhes do deploy com o Serverless Framework, dos recursos que são criados, né? Se eu tentar fazer uma criação de uma função, por exemplo, lá na Azure, do zero, sem especificar nenhum recurso lá, por exemplo, ele faz a criação de um resource group, que é um grupo de recursos, né? Na Azure, para você provisionar recursos, você precisa desse grupo para provisionar. Ele provisiona um ARM template, que é a parte de infra-as-code da Azure. Ele gera um zip do código e ele envia para o storage, que é para onde vai ficar armazenado o código que a gente está subindo. Ele atualiza a function app que o ARM template ele cria, né? O ARM template ele faz a criação da function app, da function, dos triggers, e também faz a criação do blob storage, que é onde vai colocar o código. Então, ele faz essa atualização da function app a partir do zip que foi gerado, a partir do zip que foi colocado no storage, que eu mencionei anteriormente, e ele deixa a sua função online, né? Ela deixa a sua função disponível para que a gente possa realizar os testes e realizar o trabalho em cima daquilo que a gente está subindo com o nosso código.
Pode passar, mano, por favor. E agora a gente vai fazer uma mãozinha na massa aqui com vocês, fazer duas demos com vocês. Eu vou fazer o passo 1, que é criar um Hello World lá com Serverless Framework e Azure Functions na Azure, e depois o Felipe vai fazer um deploy utilizando o Azure Pipelines. Tá bom? Vou parar de compartilhar aqui, mano, para você assumir então. Só Tá bom. respondendo a rapaziada do chat aí, agradecer o Daxon e o Júnior, que parabenizou a gente aí pela apresentação. Só um segundo, pessoal. A minha máquina tá bloqueando eu. Não tá deixando você compartilhar a tela aí? Eu vou cair 5 segundinhos aí, já volto. Demorou. Enquanto carrega o William aí, só entrando em mais detalhes aqui, a mão na massa que a gente vai colocar. Primeiro passo, o William vai fazer comando por comando aí para poder subir numa função lá na Azure, e a gente vai conseguir testar ela, vai ver que está funcionando certinho, e para mostrar o passo a passo, e aí depois eu vou fazer utilizando o pipeline da Azure, que a gente, sempre que tiver uma alteração no código, o que a gente fez aqui, comando por comando, ele vai fazer aqui para a gente de maneira automática. Boa, mano, agora tá aparecendo essa tela. Só não tô te ouvindo. William, Não sei se você tá falando. Desculpa, tava falando mudo. Voltei, pessoal, desculpa, Boa. tá? Não estava configurada a minha máquina aqui para o Zoom compartilhar a tela. Aí eu tive que reiniciar o Zoom para ele habilitar a permissão. Tá bom? Eu vou seguir aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Vou fazer um teste bem simples com vocês, com o Serverless Framework, bem lá do início mesmo, que é o primeiro passo, fazendo o quê? Instalando ele na minha máquina. No caso, na minha máquina já está instalado, mas eu vou fazer aqui o comando para vocês verem. Então, basicamente, eu estou pegando o quê? Estou usando o NPM, que é um gerenciador de pacotes, gerenciador de bibliotecas que a gente tem, mais conhecido no mercado, e estou instalando na minha máquina o Serverless Framework, a biblioteca do Serverless Framework. Na minha máquina já tem, ele basicamente vai fazer o quê? Verificar se tem uma nova atualização, né, porque eu já tenho instalado, e vai baixar. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês, tá? Se a internet não demorar muito, eu fico esperando, senão eu paro. E como eu já tenho instalado na minha máquina, não tem problema. É mais para seguir o passo a passo aqui com vocês, de como que normalmente a gente faz, desde lá no início mesmo, que é começando instalando mesmo a biblioteca, tá bom? Como eu já tenho instalado aqui, eu vou parar, tá, pessoal? Não vou ficar esperando, não, tá bom? A internet não está ajudando tanto assim para baixar. Então, basicamente, eu tenho o quê? A biblioteca salva na minha máquina. Então, basicamente, se eu pegar e digitar serverless aqui, ele já vai aparecer algumas opções para eu fazer a criação da minha função com o Serverless Framework. Aqui, no caso, ele só mostrou da concorrente, tá? Eu não quero da concorrente. O festival não é da concorrente.
Então, eu vou voltar aqui e vou dar um serverless. Eu gosto muito de usar o help das bibliotecas, é uma mania que eu tenho, tá? Então, eu vou pegar e vou utilizar o help aqui para fazer uma criação com o Azure Function, que é o que a gente quer, tá bom? Então, basicamente, ele gerou aqui. Então, você vai perceber que ele tem várias opções aqui. Então, eu posso, por exemplo, eu vou pegar os da Azure aqui, eu posso criar uma função com runtime em C#, eu posso criar com Node.js, eu posso criar com TypeScript. Então, assim, eu tenho várias opções aqui, tem Python também. Eu vou pegar com TypeScript aqui. A gente gosta de JavaScript aqui na SciLab. Então, eu vou usar esse aqui para a gente fazer a nossa criação. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um serverless create -t, que é o template que eu vou utilizar, e eu vou colocar o TypeScript. Eu vou dar um nome aqui, que é o "-n", né? Que está aqui, ó. Eu vou colocar aqui o festival Microsoft. Tá bom? Então, ele vai fazer o quê? Isso eu peguei, tinha escolhido, eu não falei isso no início, né? Mas eu tinha escolhido um diretório vazio aqui da minha máquina. Eu tinha até apelidado ele como Festival Microsoft, o nome da pasta. Então, basicamente, eu estou pegando e fazendo o quê? Rodando o comando para criar toda a estrutura da função que eu quero criar lá na Azure, na minha máquina, eu estou adicionando nessa pasta. Então, esse comando, serverless create, ele basicamente faz todo esse processo para a gente. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai criar todos os arquivos aqui do nosso lado, com toda a estrutura que a gente precisa, praticamente pronta, para simplesmente subir. Olha lá. Ele já vem com a configuração do Webpack, ele já faz, eu estava falando do plugin do Webpack lá para vocês, do serverless Webpack, então, basicamente, ele já vem com esse plugin configurado aqui, e então, já nos ajuda com essa parte, já vem com uma configuração padrão, que é definido pelo Serverless Framework de TypeScript. Ele vem com o arquivo YAML, que é onde fica as configurações da própria function, onde a gente vai utilizar. Ele vem aqui com os dados do provedor, para Azure, qual que é a versão do Node que a gente vai utilizar, qual que é a região que a gente vai fazer o deploy lá na Azure. E aqui embaixo ele já adiciona os plugins, né, o da Azure Functions, como a gente não mencionou lá no slide, mas aqui ele já vem foi criado um plugin para Azure Functions, e ele vem também com o Serverless Webpack para fazer o build de uma forma mais rápida e concisa no nosso pacote de código, tá bom? Então, ele já vem com duas funções de exemplo aqui, uma hello e uma goodbye, e também vem com os exemplos comentados aqui, de Service Bus, de Event Hub, de cron job, que foi o que o Felipe falou no outro slide lá atrás, tá bom? Então, basicamente, ele já vem aqui configurado para a gente, basicamente. Então, se eu quisesse, por exemplo, alterar o meu código e fazer meu código do jeito que eu quisesse, fazer um teste, subir esse código, eu simplesmente viria aqui e alteraria esse código e já estaria praticamente no ponto, né? Então, basicamente, é o que o Felipe falou lá atrás. Eu tenho uma forma de fazer uma configuração de gerar uma função para que eu possa simplesmente trabalhar em cima diretamente no meu código, fazer o deploy e e isso agiliza demais o nosso trabalho, né? O que eu vou fazer? Vou subir dessa maneira aqui mesmo. Para que a gente precisa para fazer o deploy? Eu preciso logar na Azure, eu vou rodar o comando aqui, login. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma página da web no navegador, eu vou fazer um login na minha conta da Azure, que eu quero fazer o deploy da minha aplicação, tá bom? Quando eu faço login na Azure, eu preciso setar uma subscription. Eu preciso dizer qual é a assinatura que eu quero hospedar o meu código, tá bom? Eu vou pegar um comando aqui e vou setar o meu código direto na subscription. Então, eu vou colocar aqui o ID, eu vou dar uma z account set subscription e vou colocar aqui o ID da minha subscription. Então, só um segundo, que eu copiei de um lugar onde a aspa vem errado. Vou corrigir aqui, então ele basicamente está setando. Espera aí, foi errado.
Pronto. Então, eu setei a minha subscription com o ID dela lá na Azure, tá bom? Na minha máquina, né? Eu vou falar qual que é a subscription que eu quero subir no meu código, minha função. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um service principal, que é para quê? Para que eu tenha permissão para realizar esse deploy lá na Azure. Então, basicamente, eu vou criar aqui um service principal com o nome de Festival Microsoft, tá bom? Ele cria como contributor e gera aqui para mim alguns dados para que eu possa simplesmente pegar esses dados e jogar e para fazer a configuração aqui na minha máquina. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou setar minha subscription aqui, tá bom? Então, isso eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a configuração no meu, na minha máquina. Então, eu estou configurando as variáveis. Deixa eu só trocar aqui de lugar, para eu conseguir copiar aqui da outra janela que eu estava, tá? Então, basicamente, eu configuro a subscription ID que eu tenho lá na Azure, eu configuro o meu tenant, que eu quero utilizar, eu vou colocar o client ID, que é o app ID que ele gerou aqui quando eu criei o service principal, esse começa com 80 e termina com 7E, então eu basicamente vou colocar ele aqui também. E vou colocar o meu client secret, eu vou fazer a configuração do meu Azure Client Secret aqui na minha máquina, que foi o que gerou. No meu exemplo aqui ele estava diferente, que é esse password aqui, ó, que ele gerou aqui para mim, quando eu criei o meu Service Principal, tá bom? Então, basicamente, eu fiz o quê? Eu peguei, estou configurando no meu terminal, na minha máquina, os dados da Azure que eu preciso para realizar o deploy de forma direta do meu terminal para a Azure, tá bom? Feito isso, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que instalar os pacotes, né? Como eu estou trabalhando com Node.js e TypeScript, eu tenho os meus pacotes que estão configurados aqui no package JSON, que ele mesmo criou para a gente, né? Então, eu vou vir aqui, basicamente, e vou rodar o Yarn, que é um gerenciador de pacotes também, como é o caso do NPM, mas a gente, aqui na SideLab, tem o costume de usar o Yarn porque ele acaba sendo mais rápido. Então, eu estou fazendo o quê? Estou instalando todas essas dependências que foram criadas com o nosso modelo, que veio do Serverless Framework. Eu estou pegando e estou instalando todas essas dependências para que o meu código ele possa ser buildado e build da maneira correta, né? Para que eu possa fazer o teste. Vai demorar um pouquinho aí, mas acho que já está terminando. Essa parte eu tenho que esperar um pouquinho, porque senão ele não vai dar certo. Não dá para eu pular igual eu fiz naquela no começo, né, onde o Serverless Framework já estava instalado na minha máquina. Aqui não, como eu criei um projeto do zero, eu preciso instalar as dependências que eu tenho nesse meu projeto. Então eu tenho que esperar, mas acredito que já está acabando. E a gente já vai dar continuidade. Esse plugin ele demora pra caramba pra instalar, né? Demora. Os dois plugins da Serverless são os que mais demoram. O Júnior fez uma pergunta aqui, mas a gente responde no final. Ele perguntou se existe alguma métrica para saber se eu tenho ou não que utilizar o serverless. A gente responde no final, Júnior, a gente junta com mais as dúvidas que aparecerem aí também. Daí a gente responde com o tempo, pra gente não parar o fluxo aqui. É uma pergunta muito boa e que gera várias discussões, né? Podem Sim, gerar sim. várias discussões dessa pergunta. A gente vai dar a nossa opinião, Uhum. mas vão ter outras pessoas que podem ter outras opiniões, acho que é totalmente natural.
Mas é uma pergunta muito boa. No próximo festival a gente faz o tema, né? Como posso saber se eu uso ou não serverless? Dá para fazer uma palestra de 1 hora de boa. Dá, tranquilo. Dá, rende bastante assunto. Terminou aqui, galera. Um dos plugins que a gente mostrou lá atrás é o Serverless Offline, tá? Que é para fazer o quê? Eu poder fazer o teste da minha aplicação, né? O teste do meu código, daquilo que eu estou buildando na minha máquina, tá? Eu não falei para vocês, mas o Serverless, a gente pode abreviar ele com o SLS, tá? Então, você não precisa digitar aí o serverless. Hoje em dia a gente não digita, né? A gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas a gente pode, por exemplo, dar um SLS offline, por exemplo, e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai buildar minha aplicação e vai rodar ela localmente para mim, como se eu estivesse rodando ela na Azure, por exemplo, numa Azure Function. Eu acho que eu compartilhei com vocês aqui só o VS Code. Enquanto ele está rodando aqui, eu vou parar e vou compartilhar a tela inteira com vocês, para mostrar para vocês o teste local, tá bom? Acho que agora eu estou compartilhando a tela inteira. Então, ele basicamente está fazendo o quê? Está buildando a minha aplicação, né? Então, vejam que ele builda função por função, né? Que é o que o Webpack faz. Então, ele faz esse build de função única. Isso faz com que cada função lá na Azure fique pequenininha, né? Fique em pacotes pequenos. Então, isso agiliza. Deploy, agiliza o code start, que a gente comentou. Então, basicamente, ele pegou e fez o quê? Fez a criação aqui. Eu vou pegar o link, vou abrir o Insone aqui. Deixa eu só mudar onde está aqui para mim. Vou colocar aqui, ó. Lá ele está pedindo um char string parent de name. Vou colocar meu nome. Vou fazer a chamada. Então, eu estou fazendo um teste local aqui, tá? Então, ele deu um 200. Hello, William. E tá ok. Então, basicamente, a gente fez o quê? Simplesmente usou os comandos do próprio server, ele já gerou um código Hello World para a gente fazer o teste. Eu simplesmente peguei rodei esse código, joguei o URL no Sony e fiz esse teste que está buildando aqui. Vou parar e agora vou fazer o último passo, que é o Serverless Deploy. Se ele for demorar muito, eu passo para o Felipe, que aí o Felipe vai adiante na outra parte, ele vai fazer basicamente as mesmas coisas, ele vai buildar o código de novo, vai buildar a nossa aplicação de novo, e só que agora ele vai fazer o deploy para Azure. Eu não Quer criei aproveitar lá... para responder então, mano? Pode ser, pode ser. Eu te cortei, perdão aí. Eu não criei lá o Resource Group, então ele está criando para a gente, né? Então ele faz toda aquela criação que a gente comentou com vocês, que primeiro ele cria o Resource Group, cria o ARM Template, e aí o ARM Template faz a criação da Azure Function, faz a criação do Storage Blob, e aí ele pega, zipa o nosso código, né? Transforma o nosso código em zip e sobe para esse storage Blob. E depois ele pega esse storage blob, joga na Azure Function, atualiza ela e deixa ela disponível para a gente realizar o teste. Eu vou abrir aqui já na Azure, já era para ter deixado aberto, mas eu não deixei. Então, deixa eu abrir aqui. Portal da Azure. Eu vou logar aqui na minha conta. Enquanto ele está fazendo o deploy lá. Vou abrir aqui. Se eu abrir aqui, por exemplo, o Resource Groups, ele já vai estar aqui. Ele já vai ter criado o Resource Group. Que é aqui esse do Festival Microsoft. E agora eu vou abrir a Azure Function App. Ele está fazendo o deploy lá, mas daqui a pouco ela já deve aparecer aqui. Acredito que seja essa, porque eu não tinha deixado, eu não lembro de ter deixado nada na minha conta de recurso, até para não correr o risco de ser cobrado. Mas vou esperar mais um pouquinho só para garantir que... Ah, não, essa foi a que você criou, né, Felipe?
Verdade. Esse é que o Felipe criou. A minha não É, criou ainda não. Ele está fazendo a criação ainda. Agora ele está publicando. Está terminando de fazer o upload. Se eu der um refresh aqui. Ah lá. Ele vai aparecer aqui já. Eu já consigo vir aqui e visualizar a minha Azure Function. Ele gera a URL aqui para a gente, com o método get. Eu vou pegar aqui, para não esperar lá, carregar lá na Azure. Vou pegar a partir daqui, ó. Eu vou colocar aqui, que eu vou com HTTPS, porque lá eles geram um link HTTPS, e vou dar um send para chamar minha função lá na Azure, para testar o meu código já lá na Azure, como Function App. Goodbye, William. Code Start ao vivo aí, ó. Code Start ao vivo, só para vocês terem uma noção. Se eu chamar, por exemplo, a próxima vez, 197 milissegundos. Então, assim, só para vocês terem uma noção do Code Start que tem, que a gente subiu como consumption, que é a forma como a Azure Function cobra, né, por consumo, que ela faz o quê? Sobe a máquina quando a gente quer usar e desliga após um tempo de não uso, né? Então, é assim que a gente faz. Essa é a demonstração que eu queria fazer para vocês lá do passo 1 que a gente tinha comentado. Vou parar de compartilhar aqui, vou deixar o Felipe agora, tá? E ele vai tomar a palavra aí, mostrar um pouco para vocês, mas um pouco de um desenvolvimento mais na prática, né? Fazendo direto numa Azure Pipelines, por exemplo. Isso. Semelhante ao que o William fez aí com o Insomnia, eu tenho aqui o navegador padrão, né? O navegador nada mais é do que, quando a gente acessa um link, é uma requisição HTTP do método GET. Então, a hora que eu acessar aqui, tem um Hello World, né? E o William fez o passo a passo, só que aí na prática, como que funciona, né? Quando o desenvolvedor faz uma implementação, ele abre lá por request para a gente analisar o código dele. A partir do momento que a gente aprova e faz o merge da pull request, quando a branch recebe essa informação, ela ativa uma pipeline e... Deixa eu vir aqui. Vamos fazer isso na prática, é mais fácil. A gente vai fazer uma alteração aqui na mão. Então, estou aqui na Azure DevOps, né? Estou acessando os arquivos aqui da mesma maneira que o William fez na... Cadê os handlers? Aí sumiu os arquivos. Deixa eu vir na... Já deixei no jeito aqui, caso desse algum BO também. Eu tenho um Hello World aqui. Acho que eu vou precisar dar um git pull aqui. Vocês estão vendo minha tela inteira, né? Sim, tá. Beleza. Beleza, dei um git pull aqui para atualizar. Vou mostrar no VS Code mesmo. Vou colocar aqui Hello Festival Microsoft. Então hoje, né, voltando aqui, se a gente vem aqui no nosso link, a gente tem um Hello World, a hora que a gente acessa a função que a gente subiu. Agora eu vou dar um Hello Microsoft, vou comitar isso aqui. Change Hello Message. Vou dar um git push para enviar essa alteração. A partir do momento que envia essa alteração, espero que a pipe esteja funcionando. Aí. A gente tem aqui a Azure Pipelines, né? O que a Azure Pipelines faz? Deixa eu mostrar até o código dela aqui, que daí a gente consegue ver o passo a passo aqui. Azure Pipelines, eu tenho um código aqui que fala para mim o que eu vou executar automaticamente, né, substituindo o que a gente precisaria fazer manualmente. No caso aqui, né, aquela primeira parte que o William fez de configuração de credencial e tudo mais, né, criar lá iniciar o código e gerar as credenciais, a gente faz a primeira vez, né, depois não precisa fazer mais, mas o que a gente teria que fazer sempre seria o deploy, né? Então, aqui está automatizado para a gente. Então, estou falando aqui para usar, estou usando o meu próprio PC aqui para rodar essa pipeline, né? Obviamente, a Azure fornece também uma VM, nos casos reais aí a gente utiliza a VM da Azure para poder rodar a pipeline, seta a versão do Node aqui, instala o serverless, foi aquele primeiro comando que o William fez que ele parou, né? No caso aqui, a gente sempre executa, né? No meu PC também já está instalado, mas numa pipeline real ele sempre sobe uma instância para a gente precisa instalar o CLI do serverless para a gente poder fazer o deploy. Instala as dependências, né? Que a gente também fez manualmente. Nesse meio de campo aqui, a gente pode colocar
testes automatizados, né? Então a gente executa um comando que vai rodar os testes automatizados, a parte de lint para verificar a qualidade do código, mas para demonstrar aqui a gente está fazendo só o deploy, mas a gente pode deixar mais coisa automatizada aqui também. E aí ele vai executar aqui o comando de deploy, né? Vai subir lá no resource group e tal, e preciso colocar as credenciais, né, que o William também fez na mão ali, ele gerou na mão e também setou, aqui a gente só está setando para poder fazer o deploy, e aí, né, sempre que tem alteração no código, ele executa isso aqui automaticamente, e roda aqui a nossa pipeline, e a gente consegue ver esses mesmos steps aqui, ó, né, seta a versão do Node, instala o Serverless CLI, instala as dependências, e faz o deploy aqui para a gente, ele já está finalizando. E aí, quando finalizar, a gente vai ver, né? Só relembrando aqui o que a gente fez, tinha um Hello World aqui, a gente só trocou para Hello Festival Microsoft. A teoria era que eu dei F5 aqui, ó, já terminou o deploy. Vamos ver aqui se já atualizou. Olha lá, já está o Hello Festival Microsoft aqui, né? Sendo feito o deploy a partir da pipeline que a gente configurou. Vou voltar aqui para o slide, que a gente concluiu aí a parte que a gente queria mostrar. Referente à pergunta, tem só aquela do Júnior, William. Você quer começar ou já posso emendar aqui minha opinião? Pode emendar aí, mano, fica à vontade. Cara, como o William falou, isso é bem relativo, mas é um ponto que a gente pode colocar o seguinte: qual que é o principal ponto que o serverless traz para a gente de benefício? É dispensar a parte de gerenciamento de infraestrutura. Em que cenários que eu acho que faz sentido? Quando você não tem um profissional que manja de infraestrutura, então você está começando um projeto, você ainda tem poucas pessoas, você não quer preocupar com esse gerenciamento, você paga para ter esse serviço, que ele já é gerenciado, e aí você descarta aí, né, de ter um profissional, pelo menos no primeiro momento, para fazer esse gerenciamento. Também tem a facilidade de você subir um serviço, né? Então você viu aí, né? O William manualmente, passo por passo, aí, sei lá, gastou 15 minutos para subir um Hello World. Então é muito mais fácil você subir alguma coisa rapidamente. Cara, quero fazer um MVP para ver se vai virar. Quero fazer uma POC para testar uma tecnologia que eu estou testando aqui. Enfim, quando você quer essa praticidade de subir um código e também nessa questão de você não ter um profissional e você consegue utilizar no caso real, né? Preocupação também com questão de escalabilidade. Cara, eu não quero ter que preocupar se tiver um acesso muito grande, a gente ter que subir isso na mão, né? Ficar configurando isso na mão, ajustando na mão. A gente tem um caso aí do Zé Delivery, né? Quem gosta de tomar uma cerveja aí provavelmente conhece. No início ele estava tendo problema demais com questão de escalabilidade, cara, sexta-feira à noite, sabadão, dia de jogo, quarta-feira, era muito pedido, eles não, a infra deles não conseguia processar, eles começaram a usar a arquitetura serverless, se não me engano, usa até hoje, e, cara, pode pedir aí que a cerveja vai chegar, não tem erro, então acho que seria nessa linha. Se quiser complementar, William? Eu acho que você já falou tudo, né, mano? Em relação, acho que deu para fazer um bom overview aí do porquê, do como que normalmente a gente toma essa decisão de usar o Serverless Framework ou não, de usar Serverless ou não, né? Uma coisa que eu uso bastante, né, aqui na SideLab a gente faz bastante POC de novos produtos, então, para POC eu sempre uso o Serverless, então, basicamente eu quero criar uma POC, é uma prova de conceito, né, então eu preciso ser rápido, prático, então eu simplesmente pego, faço a criação do módulo como eu mostrei para vocês, altero o código, faço as alterações no código que eu preciso e subo o meu código lá na Azure, numa Azure Function, e pronto, ele já está funcionando. A gente faz isso até para POCs, para mostrar para o cliente, às vezes o cliente quer fazer até um teste lá para ver se já está aguentando dar umas pancadas na aplicação e tudo mais. Então, assim, a Azure Function vem aí para fazer para dar esse benefício para a gente, né? Então, eu uso muito para fazer isso também. E é isso. Boa, mano. Acho que foi a única pergunta. Então, cara, para finalizar, queria fazer uma propaganda aqui do nosso canal no YouTube, da SideLab. A gente está postando vídeo já há um tempinho, e a ideia é aumentar ainda o volume de vídeos ali.
Eu quero começar a fazer vídeos também disso que a gente falou hoje, de uso do Serverless Framework com os principais serviços da Azure. E vídeo sobre Terraform também, que também a gente tem uma certa dificuldade de achar conteúdo no detalhe, resolver problema que vai surgindo, né, utilizando o serviço da Azure. Também, em breve, quero fazer alguns vídeos aí sobre Terraform também. Já teve palestra hoje sobre isso. Enfim, é só jogar aí no YouTube, SideLab, se inscreve lá que a gente vai começar, já está postando vídeos e vamos aumentar ainda mais a quantidade aí, conteúdo de qualidade aí. É isso? É isso aí. Aí, ó. Show de bola. A Luana já fez a boa pra gente, colocou aí no chat aí, ó. Quem tá assistindo aí já acessa, já se inscreve lá. Valeu, Luana. Boa, Luana. Acho que é isso, Obrigado. concluímos então. Obrigado a todo mundo aí que participou, a galera que perguntou aí, que participou, respondeu a gente. Espero que a gente tenha contribuído aí. Beleza, galera? Até uma próxima oportunidade. Valeu, galera. Show de bola. Obrigada, Felipe. Obrigada, William.